se soubesse programa da mesa, estás a contar. O que é Pois, que não sei, não sei. o que é que existe? Foi João Pedro. O Pedro é que fez. Exatamente.
Já sabes o que é bandeira. Já vou.
Minhas senhoras, meus senhores, boa noite. Obrigado por terem vindo a esta sessão de lançamento do livro. Paulo Jorge, Improvisos e Escritos. Vou só vos dizer o que é que vai acontecer esta noite, para ficarem com uma ideia, e para quem cá estiver e que tiver a ocupar o seu lugar quando chegar a essa hora. Vamos iniciar o espetáculo com a atuação do Coro Pactis. Vai seguir-se a apresentação do livro, propriamente dito, onde depois, nessa altura, os senhores que farão parte da mesa estarão aqui nesta mesa. E estará na mesa o Dr. Rui Amã, Diretor Regional de Planeamento e Fundos Estruturais, em representação do Sr. Presidente do Governo Regional, Dr. Vasco Cordeiro. Estará também Tibério Diniz, Vereador da Cultura da Câmara Municipal da Praia da Vitória, em representação do Sr. Presidente da Câmara e na qualidade de convidado para apresentar o livro. O Sr. Carlos Armando, Presidente da Junta de Freguesia de Santa Cruz, o Paulo Jorge, que é o biografado, e eu, o autor e o editor. A seguir a apresentação do livro, seguir-se-á o bailinho do Tio Alcindo, também já está cá presente, e o serão acabará com pezinho e cantoria, com os cantadores presentes e os tocadores, com 2 quadras de pezinho a cada um, uma quadra na cantoria e uma cestilha. Espero que gostem do serão, fizemos por isso, e espero que tudo corra muito bem. Obrigado, boa noite e até já. Coro Pactis, faz favor. Nós somos o Coro Pactis, é com enorme prazer que estamos aqui no lançamento do livro do amigo Paulo Ávila. Vamos cantar 3 modas regionais, espero que gostem e que seja uma noite agradável para si. Obrigada. Esta é Padre, Filho e Espírito Santo, das modas da minha terra, a charamba é a primeira, a charamba é a primeira, a charamba é a primeira. Onde quer que ela se cante, lembrei na terceira, lembrei na terceira, lembrei na terceira. Esta é a vez primeira, a vez primeira que neste auditório canto. Em nome de Deus começo, Padre, Filho e Espírito Santo. Os teus olhos negros
Meu amor, na nossa ausência, tu não deixes de escrever 2 linhas ao teu bem, que por ti fica a sofrer. Deixa-me o teu nome escrito, deixa-me o teu nome escrito numa pedrinha do cais, numa pedrinha do cais. Meu amor, na nossa ausência, tu não deixes de escrever 2 linhas ao teu bem, que por ti fica a sofrer. Meu bem. Vamos iniciar a sessão da apresentação com o Dr. Rui Aban, Diretor Regional de Planeamento e Fundos Estruturais, em representação do Sr. Presidente do Governo Regional. Muito obrigado, muito boa noite. Muito poucas palavras, mas para reforçar a importância deste ato, enfim, o convite foi endereçado à Presidência do Governo e da Presidência do Governo pediram para estar aqui e para felicitar quer o autor da obra, quer também o biografado, aquilo que eu faço agora com todo o gosto. Enfim, nós, nas nossas sociedades atuais, tão abertas, tão vulneráveis, tão globalizadas, como se diz, temos que defender aquilo que é autêntico, que é real, e defender não só aquilo que é o imaterial, mas também os seus protagonistas. E eu julgo que é isso que se trata aqui. Por isso, só me resta, mais uma vez, dar os parabéns e muito obrigado. Vai usar da palavra o Sr. Tiber Diniz, a representação do Sr. Presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória. Muito boa noite a todos. Nesta data e nesta hora não poderia deixar de felicitar quer o autor, quer o biografado desta noite, porque para a Câmara Municipal da Praia da Vitória é sempre um orgulho sublime quando temos pessoas que se predisponham a escrever livros e a trazer também a público aquilo que é a raiz da nossa cultura. A Câmara Municipal, desde cedo e desde sempre, teve as suas portas abertas à cultura, a todos aqueles que pretendam apresentar os seus trabalhos, e uma vez mais temos aqui a apresentação de um trabalho, um resultado desta feita em biografia, o resultado de uma vida, e que, uma vez mais, pela pena de Liduíno Borba,
traz-nos mais uma biografia. Aqui não poderia também de fazer uma referência ao editor, porque certamente o Liduíno Borba é o editor nos Açores que escreve com maior regularidade, que publica com maior regularidade, e também um fator muito importante, é também o editor que, além de escrever com essa regularidade que anteriormente referia, não anda a escrever livros à espera de subsídios ou à espera dos apoios. É principalmente um homem que escreve sobre aquilo que realmente ama, que é a cultura deste povo, que é a cultura de todos os nós, e, portanto, é alguém que faz, de facto, aquilo que ama. E quando alguém faz aquilo que ama, só pode sentir-se satisfeito e, portanto, deixar aqui, mais uma vez, como sempre, uma palavra ao Liduíno Borba. Terminando, a palavra ao Paulo Jorge, e porque também seguidamente apresentarei o livro, guardarei para mais tarde então essas palavras, mas também não deixar de dizê-lo em nome da Câmara Municipal. Muitos parabéns, Paulo Jorge, por esta noite, e também dizer que é um pedacinho da cultura deste concelho que, uma vez mais, é escrito em livro e que, uma vez mais, é apresentado ao público em geral. Um bem-ajam a todos vós. Vai usar da palavra o Sr. Carlos Armando, Presidente da Junta de Freguesia de Santa Cruz, a maior freguesia da Ilha Terceira. Bem, boa noite a todos. Eu gostaria simplesmente, em nome da Junta de Freguesia de Santa Cruz, de enaltecer o trabalho realizado pelo Liduíno Borba e pelo Paulo Jorge, que é um trabalho que vem perpetuar a nossa cultura. Haveria muitos mais trabalhos, ou haverá muitos mais trabalhos para fazer na Junta de Freguesia de Santa Cruz, com a população da Junta de Freguesia de Santa Cruz, porque é uma freguesia muito grande e abrange muita gente, mas aqui está um testemunho de uma peça que será a memória portanto, de nós todos. Portanto, em nome da Junta de Freguesia de Santa Cruz, do povo da Praia da Vitória, eu agradeço este trabalho que vai perpetuar a nossa memória. Muito obrigado. Bem, muito boa noite, e como as apresentações se fazem de pé, peço com licença, porque apesar de tudo e de procurarmos quebrar protocolos, e porque está na moda quebrar protocolos, os livros, e eu como leitor bastante assíduo, creio que devemos manter sempre a referência pelo livro como mecanismo de aprendizagem de toda a vida, e, portanto, há protocolos que o livro nos obriga a estabelecer. E desta feita, cumprimentar o Sr. Diretor Regional, o amigo Rui Anã, de facto, e aqui um nome que tem estado no Governo Regional já há alguns anos, e que pelas suas mãos não poderia deixar de o dizer, porque até são poucas as vezes que nos encontramos nessas sessões públicas, pelas mãos deste senhor passou muito dos grandes investimentos cofinanciados nesta região e, portanto, também agradecer-lhe o seu papel no desenvolvimento dessa região. Cumprimentar o biografado desta noite, o amigo Paulo Jorge, pessoa que conheci quase por acaso, não fosse quase o infortúnio, ou digamos a sorte, mas também a ligação de, quase por acaso, conhecermos quando tanto o Sr. Paulo Jorge e o seu filho frequentavam o Conservatório Regional de Angra do Heroísmo, na mesma altura em que eu e o meu pai frequentávamos o mesmo conservatório, tendo o Paulo Jorge feito parte de turmas com o meu pai no Conservatório Regional de Angra do Heroísmo, e eu ter feito parte, creio que 2 anos, da turma de seu filho. E, portanto, se há algo que nos liga, creio que é esta ligação no Conservatório Regional de Angra do Heroísmo, e que também não deixa de ser um espelho daquilo que é a nossa ligação à cultura deste povo. Cumprimentar também o editor e autor desta noite, Liduíno Borba, pessoa a quem já me referi esta noite, e dizer-lhe também, uma vez mais, muito obrigado por este livro e que mais venham de futuro. Cumprimentar o Sr. Presidente de Junta da Freguesia de Santa Cruz,
aquela que é a nossa maior freguesia neste concelho e também dizer que na freguesia de Santa Cruz, berço de tantos homens e de tantas mulheres, berço também de uma cultura sublime que temos neste concelho. Cumprimentar-vos todos vós, porque, de facto, numa noite de verão, estarmos aqui no auditório do Ramo Grande, quando se fala de livros, é, de facto, bastante importante e só pode orgulhar um vereador da cultura que, no seu concelho, numa tarde ou numa noite de agosto, há almas que se juntam aqui em prol do livro, da literatura e da nossa cultura. Bem, diria, e para começar, que este é o primeiro livro que apresento neste concelho, no concelho onde nasci e no qual tenho a sorte e o trabalho de exercer funções enquanto vereador. Diria que, e para começar, que uma qualquer vila ou cidade é aquilo que o tempo nela deposita. Há vilas que desaparecem e há cidades que sucumbem. Felizmente, a praia é daquelas que ficam, é daquelas que sobreviveu a tempestades e sobreviveu a terremotos. E sobreviveu pelo seu povo, pelo trabalho que os nossos antepassados deram a esta terra, mas também pela magia que este povo, lutando a rezar, conseguiu trazer até nós aquelas que são as suas vivências. E quando falamos das suas vivências, falamos das suas vivências na sua globalidade, desde as esportivas, das recreativas, das sociais e aquilo que nos traz hoje, das culturais. E este livro, fazendo parte de uma coleção que Lidwin Borba nos tem trazido, é uma coleção que reúne um conjunto de nomes que nós todos conhecemos um pouco por andar nas mesmas ruas, nas mesmas ruelas e nas mesmas travessas, mas que são nomes que trazem muito à nossa cultura e ao nosso ser enquanto praienses, enquanto terceirenses e enquanto açorianos. Diria que o Paulo Jorge é mais um desses nomes. Lidwin Borba traz esta noite o livro de Paulo Jorge, no passado já trouxe outros, mas também, permitam dizer nesta data, que muitos mais nomes há a trazer. Muitos são aqueles que, tal como o Paulo Jorge, contribuíram para esta que é a nossa grande cultura da Praia da Vitória e da Ilha Terceira e, portanto, também dizer aqui que Lidwin Borba continua esse trabalho de trazer mais nomes, porque também, e aqui perante mim, estão muitas pessoas que também mereciam um dia ter o seu livro. Hoje é o dia de Paulo Jorge e um dia de um homem que, nascendo na freguesia das Quatro Ribeiras, aquela que é a nossa mais pequena freguesia de concelho, mas aquela que nos tem trazido grandes nomes e aquela que também nascemos todos nós, porque ao fim e ao cabo foi o primeiro povoado desta ilha. Iniciando aqui os contornos escritos ao livro, e porque não seria da praxe também não deixar de folhear o livro nesta data, deixar a referência que, além de Paulo Jorge ter nascido nas Quatro Ribeiras, foi alguém que viveu as Quatro Ribeiras na sua verdadeira essência. Nasceu, mas fez-se menino e moço e cresceu, dando também o seu crescimento à freguesia das Quatro Ribeiras e que a sua freguesia também cresceu com o próprio. Não poderia deixar de o dizer que neste livro, ou neste livreco, como diria Vitorino Nemésio, a quando da publicação do seu primeiro livro, não deixa de ser uma pequena referência à vida de um homem, mas também uma grande referência à vida de uma sociedade. E não poderia deixar de o dizer porque cada um de nós, olhando para estas páginas, também poderia sentir-se e rever-se nessas páginas, não fosse também o Paulo Jorge um exemplo daquilo que cada um de nós, na cultura da Ilha Terceira, tem potenciado. Não poderia deixar também de o dizer que Paulo Jorge foi homem da cultura nas suas várias essências. Foi homem do carnaval, dos bailinhos e das danças, desde escritor, tocador, cantador, mas também das marchas populares. Homem que desfilou tanto na Rua de Jesus como na magnificência da Rua da Sé, mas também homem dos pezinhos, homem que tocou junto dos mais novos e também dos mais velhos que já não estão entre nós. Também foi homem de cantorias, uma vertente que só com o livro aprendi e descobri do Paulo Jorge. Homem que desde cedo iniciou-se nas lides das cantorias, nas lides do improviso e que também cedo
terminou a sua atuação regular nesta sede. Não poderia também deixar de fazer esta referência, que espero que o Paulo Jorge volte também a cantar entre nós, porque também, e como diz o nosso povo, quantos mais, melhor. E, portanto, numa altura em que as cantorias nesta ilha vivem um período bastante dinâmico e bastante atrativo, principalmente porque temos a presença de inúmeros jovens a fazer cantoria e também temos o despoltar de novos valores que certamente, anos mais tarde, vão se ingrar e vingar como grandes homens da cantoria nesta terra. Fazendo referência àquele que é o grande volume deste livro, diria que são 3 cantorias, aquelas que são referenciadas, e, portanto, 3 cantorias que Paulo Jorge cantou e que Lidwin Borba fez as delícias em torná-las em escrito. Diria a primeira das cantorias, quando Paulo Jorge, num improviso com Abel, dizia o seguinte: sou novo a cantar no improviso aqui miúdo, vou fazer o meu lugar, não deixo passar tudo. Deixo-se notar aqui a referência à novidade, à mocidade, e quando somos novos num palco tão longo e tão histórico como é o palco das cantorias e dos improvisos nesta terra. Uma cantoria que, creio, ficou na memória gravada do nosso amigo Paulo Jorge. Não poderia também deixar de referir, na mesma cantoria, a seguinte quadra: perdoa o meu cantar, Abel, na minha freguesia, desculpa por não poder-te dar o que tu queres para a cantoria. Um sinónimo de humildade, de um cantador que, novo, nesta data, não deixava de fazer as honras da casa, estando na sua casa, na sua freguesia, mas também dando a humildade que os cantadores sempre apresentam em palco. E nesta humildade, diria que é aquilo que mais se nota nos cantadores dos nossos improvisos e que mais pode orgulhar o seu povo e responsáveis nesta terra. A humildade que qualquer cantador apresenta quando sobe a um palco ou a um coreto em qualquer uma destas freguesias. Mais tarde, em 1989, quando Paulo Jorge tinha 31 anos, teve a honra, diria eu, mas também creio o prazer de cantar com charrua. E porque poucos cantaram com charrua, e porque poucos confraternizaram com o próprio, porque poucos privaram com o próprio, não poderia deixar de salientar aqui e de citar o próprio Charrua. Dizia Charrua: distinto colega meu, que lindamente improvisas, o Santíssimo já te deu tudo aquilo que precisas. Paulo Jorge responde: olho às rugas da sua idade, vejo o seu cantar tão certo. Ó Deus, dai-me liberdade e um caminho aberto. Ao qual Charrua responde: estás no florescer da vida, eu estou nas garras da morte. Tu és a planta florida, eu sou a planta sem sorte. Isto, em 1989, Paulo Jorge, com 31 anos, e numa cantoria em que esteve a seu lado de Charrua, aquele que é, ainda hoje, considerado um dos grandes nomes, se não um dos maiores nomes da cantoria da Ilha Terceira do século XX. Mais tarde, Paulo Jorge, ainda perante Charrua, na mesma cantoria, dizia: é fraca a carne humana, por vezes sofre o cidadão, mas para aquele que se engana, Deus dá-lhe sempre o perdão. Ao que Charrua respondeu: olha, Deus também caiu para ensinar a criatura, quando na cruz pediu o cálice da amargura. Aqui, uma grande referência, e aquela que era a nota soltar de Charrua, quer com a sua peculiar forma de olhar para a vida, a forma como se olha para os próprios erros e para os próprios tropeços que damos na vida, mas também a forma como nos levantamos e erguemos sempre além. E aqui também uma referência, como se fossem os nossos antepassados, que lutaram dia após dia para que esta terra um dia tivesse pessoas como nós e para que ela chegasse até nós da forma tão linda como chegou aos dias de hoje. Terminando as cantorias, não poderia deixar de dizer que Paulo Jorge, apesar de ser um homem como os outros, é um homem também dos escritos, dos amigos. No livro poderão encontrar várias mensagens de amizade. Uma amizade sublime, uma amizade importante, não fosse a amizade
e o carinho pelo próximo, aquele dos valores que mais fazem falta na nossa sociedade nos dias de hoje. Temos a carência clara de sermos amigos uns para os outros, de termos também aqui uma mensagem para com o próximo. Neste livro, Paulo Jorge traz-nos escritos de amizade para com muitos, colegas de trabalho, familiares e também familiares distantes, bastante distantes do seu dia-a-dia. Mas não deixa de passar aqui uma mensagem de compaixão e também a tal mensagem de amizade. Creio que nos dias de hoje é importante lermos alguns destes escritos e aqui deixo a mensagem a todos vós, que é a parte que creio mais sentida deste livro, uma mensagem de homem para o homem, no qual se passa aqui, de facto, o amor pela vida, o amor pela amizade e o amor pelo próximo. E creio que numa sociedade como nos dias de hoje, em que cada vez mais estamos isolados no nosso canto, creio que é, de facto, a mensagem mais humana que passa nesta obra. E qualquer obra que se preze tem que ter uma mensagem humana e creio que Paulo Jorge, neste livro, pela pena de Lidwin Borba, traz-nos esta mensagem humana, o que o torna, de facto, um livro humano. Nesta parte, não poderia deixar de referir que, tal como qualquer humano e como qualquer pessoa que se interliga com a cultura desta terra, somos, de facto, e como dizia Vitorino Mésio, temos uma dupla natureza. Somos de carne e de pedra, não é? E os nossos ossos mergulham no mar. E quando mergulham no mar, temos que ter a perfeita noção que mergulhar no mar, nesta noite, é mergulhar, de facto, na raiz e na natureza específica da nossa cultura. E aqui vou-lhes citar um dos poemas que Paulo Jorge nos traz. O Erro, publicado em 87, na revista Energia da Eva. Todo o ser humano da Terra descende da natureza. Está sujeito a errar e erra. Todos erramos, com certeza. Aquele que algo faz sem pensar, com o entusiasmo da recompensa, sujeita-se à facilidade de errar, mais do que aquele que pensa. Aqui, a tal mensagem de humanidade que vos referia há pouco. Uma mensagem que creio, e um poema em 2 quadras, que creio que faz todo o sentido hoje, apesar de passados 28 anos. E, portanto, quando um autor escreve e consegue estar atualizado e contemporâneo ao fim de anos, é de facto que é um autor com capacidade de pensamento e de ver além, bastante além no tempo. Escritos, marchas, danças, pezinhos, grupo corais. Um homem da cidadania e do associativismo. Nestas páginas podemos encontrar um pouco de toda a vida de Paulo Jorge. Da vida repleta em escritos, mas também nos registros fotográficos. Registros fotográficos que não deixam também de ser uma forma histórica da forma como esta sociedade viveu as últimas 3 décadas, em específico do século XX. E Paulo Jorge também traz esta parte, trazendo a história das últimas 3 décadas do século XX, de um século em que este povo sofreu a partir do sismo de 1980, que aliás foi também objeto daquele que foi o primeiro livro de Paulo Jorge, um livro de escritos acerca do sismo, mas também um povo que soube reaproveitar a vida, reconstruir e, acima de tudo, rir e brincar às gargalhadas nos arraiais dessa terra com cantorias. E porque creio que as apresentações de livros não devem ser enfadonhas, até porque temos um longo serão cultural para desfrutar, não poderia deixar de finalizar esta apresentação com aquele que é um dos momentos também mais importantes deste livro e que ainda não referi. Além da parte humana, a parte da família. E aqui permitam citar a parte do escrito e do testemunho que o seu filho, Paulo Miguel Diniz Ávila, escreveu a 10 de maio deste ano para também fazer parte deste livro. E creio que é um testemunho bastante importante de uma nova geração que, fazendo jus ao trabalho do seu pai, também reflete aquela que é a energia que as novas gerações devem depositar no dia-a-dia. E da mesma forma, também devem olhar, creio, para esta mensagem
principalmente para aqueles que são os mais novos, como uma forma também de agarrar o futuro e de saber enaltecer aqueles que trabalharam por nós, que se esforçaram por nós, mas também agarrar o futuro e pensar sempre em conseguir mais além. Passo a citar: tenho a agradecer-lhe o sentido de trabalho, de organização, de esforço e persistência, que sempre lhe vi em tudo o que fazia, com os quais muito aprendi e que moldaram, de certa forma, a minha personalidade. Todo o esforço e empenho que sempre mostrou, juntamente com minha mãe, na minha formação pessoal e académica, fizeram de mim o homem que sou. E, portanto, quando um pai tem um filho como o Paulo Diniz Ávila, só pode, além de um livro e de uma vida, sentir-se bastante satisfeito, porque mais do que aquilo que fazemos é o fruto que deixamos nesta terra e, portanto, quando um pai e uma mãe têm um filho como o Paulo, só podem sentir-se satisfeitos e honrados, e creio que esta é a mensagem mais importante deste livro. E, portanto, meus amigos, comprem, leiam e, acima de tudo, leiam a pensar não só nas cantorias, que é de facto um momento de alegria, um momento em que passamos a nossa maior alegria, os nossos maiores sorrisos, mas também não devemos deixar de pensar nas duas mensagens que creio mais humanas e mais sublimes deste livro. A humanidade que aqui está presente, pela forma como vê a vida, mas também a vertente familiar. Bem-aja, Paulo Jorge, muito obrigado e muitas felicidades. Bem-aja. E agora vai usar da palavra o biografado Paulo Jorge. Boa noite, minhas amigas e amigos, e fico muito grato com a vossa presença. Também quero agradecer a presença do Sr. Representante do Governo Regional dos Açores, Dr. Rui, a presença do representante da Câmara Municipal da Praia da Vitória, Dr. Tibério Diniz, um exímio vereador da Cultura, e dar-lhe os meus agradecimentos por ter aceito o meu convite para apresentar o meu livro, o que o fez magnificamente. Também quero agradecer a presença do excelentíssimo Sr. Presidente da Junta de Freguesia Santa Cruz da Praia da Vitória, o Sr. Carlos Armando. E também queria agradecer ao Liduíno de Borba por ter sido incansável na elaboração do meu livro, mostrou ser um investigador, um pesquisador nato em prol da poesia e da cultura açoriana. O meu muito obrigado. Quero agradecer também ao Sr. Jorge Rocha por ter escrito o prefácio do meu livro, a todos os meus amigos e filhos que fizeram os depoimentos para o meu livro. A todos eles, muito obrigado. Também quero agradecer ao Corpatis, que aceitou o meu convite com muito agrado para vir atuar neste serão, a todos os membros do grupo do Sr. Alcindo, em nome do Sr. Alcindo, por vir também atuar esta noite, e também a minha professora primária, a professora Giselda, que foi a chave do meu sucesso na vida. A todos eu desejo o meu muito obrigado. Para o fim, quero agradecer à minha esposa e filho pela paciência, pelo apoio que sempre me deram. Quando eu tinha que sair para cantar ao desafio ao Pazinho,
quando eu tinha que fazer enredos para assuntos de dança, quando eu tinha que sair para ensaios de danças de carnaval, para ensaios de marchas populares, para ensaios de grupos de teatro, para ensaiar, tocar e cantar grupos folclóricos, como a Sapateia Açoriana, Modas da Nossa Terra, Bailares e Cantares da Ilha Terceira, entre tantos outros. Quando eu tinha que sair para as reuniões do Conselho Pastoral, para as reuniões da Santa Casa da Misericórdia, para ensaiar o grupo coral da Matriz da Praia da Vitória e para as reuniões da Cruz Vermelha, da qual eu sou o presidente do Conselho da Praia da Vitória. Como escreve o meu filho no seu depoimento no meu livro, era raro o dia que eu não pisava um palco e era raro um dia que eu não tinha uma reunião. Para além da minha vida profissional, ainda montei 2 explorações com 40 cabeças de animais e vacas alitantes, que durou 20 anos. E, por este apoio que eles sempre me deram, eu fico muito grato e muito agradecido. Para todas as minhas amigas e amigos, eu agradeço a todos por terem vindo me prezar neste dia tão especial para mim com a vossa presença. E que o serão seja muito agradável e que seja também muito ao vosso agrado. Um obrigado a todos. Eu agora toca-me a mim dizer mais qualquer coisa. Eu vou começar por ler uma saudação do Sr. José Fonseca de Sousa, um amigo das nossas tradições, das cantorias, do improviso, que vive em Lisboa e que nos últimos anos tem dedicado muito do seu tempo a esta arte da nossa cultura popular, ou esta parte da nossa cultura popular, incluindo no livro do Paulo Jorge ajudou-me a passar a computador alguns dos escritos que o Paulo Jorge possuía em papel. Começa assim. Começo por enviar os meus cumprimentos a todos os presentes. Ao passar para o computador a recolha das cantigas que o cantador Paulo Jorge fez e cantou, os poemas e os bailinhos de carnaval que escreveu para serem inseridos no livro Paulo Jorge Improvisos e Escritos, escrito e editado pelo meu amigo Liduíno Borba, tive a oportunidade de constatar no seu improviso um modo muito criativo e sentimental, o que fez dele um cantador apreciado e um contribuinte muito rápido para a divulgação da cultura popular açoriana. Assim, como fã da cantoria açoriana, na modalidade do improviso e da cultura popular, lhe envio os meus parabéns por este livro que lhe é dedicado pelo Liduíno Borba. Portanto, para este grande amigo, vai mais uma vez os meus sinceros parabéns pela edição de mais um livro da coleção dos improvisadores, onde tenho tido a honra e o prazer de participar, umas vezes em coautoria, outras na recolha de cantigas. José Fonseca de Sousa, Lisboa, 22 de agosto de 2015. Da minha parte, na qualidade de autor e editor, gostaria de começar por agradecer, embora já o tenha sido feito aqui, ao Cor Pactis, ao Bailinho do Tio Alcindo, aos improvisadores e educadores que estão presentes e vão atuar. E aqui faço uma pequena parte. O Paulo Jorge, no fim, oferecerá um livro a cada um dos cantadores e dos educadores. Agradecer também ao Paulo Jorge a confiança depositada no meu trabalho, à Câmara Municipal da Praia da Vitória, na pessoa do Dr. Tibério Diniz, que colaborou, foi incansável, e também o nosso amigo Luís Betancourt, para que esta sessão se realizasse da forma que se está a realizar. Ao Hildeberto Rocha, representante, o proprietário da Rádio Voz dos Açores, aqui sediado na freguesia de Santa Bárbara, que está a transmitir em direto para todo o mundo,
também através da Rádio Voz dos Açores na Califórnia, com o nosso amigo Euclides Álvares, ou o Rui Lima, com o seu site também a transmitir em direto em vídeo, ou televisão, como lhe queiram chamar, através do site Casa de Povo, São Bartolomeu de Regatos, e também a Vitec, que está presente, e a todos os presentes. Portanto, os meus agradecimentos vão para todos. Este livro do Paulo Jorge começou há uns anos atrás, mas em 2014 é que se deu o passo que era necessário para chegar ao fim. Não foi difícil. O Paulo Jorge é uma pessoa muito acessível, onde conversamos várias vezes, onde trocamos imensos telefonemas e tudo se compôs para que o livro visse a luz do dia e, em minha opinião, muito bem. Trata, dentro do possível, a biografia de Paulo Jorge, como já foi dito, na qualidade de improvisador, escritor que ele também o é, fazedor de muitos enredos, e aqui tivemos uma imensa dificuldade em escolher quais os que iríamos incluir no livro, porque eram muitos e bons. É um interventor social, tem intervindo em várias atividades sociais ao longo da sua vida e não é, em alguns casos, conhecido de muita gente. E daí, até em determinada altura, eu ter pensado dar um subtítulo a este livro diferente e que vos vou confessar e que elucida bem o que talvez seja um pouco o Paulo Jorge, mas como não podia ser um pouco depreciativa, nem sequer esta ideia não foi em frente, que era Paulo Jorge, o poeta silencioso. Porque o Paulo Jorge é, de facto, um poeta silencioso. Tem feito muita coisa no silêncio de muita gente, a não ser as pessoas que o rodeiam. Mas fica aqui o Paulo Jorge, Improvisos e Escritos, que é o título mais adequado, mas não deixa de ser um silencioso no bom sentido. Em relação a outros livros que se podem seguir, isso já foi aqui abordado, o livro que se seguirá na coleção dos improvisadores chama-se José Santos, O Elo dos Cantadores. Será lançado na terceira este ano, provavelmente em outubro, a 24 de outubro em Ponta Delgada, na Grande Festa do Cantador, e em novembro no Winnipeg, onde o José Santos também tem vida, ou seja, parte da sua vida entre o Canadá, mais propriamente na cidade de Winnipeg, e nos Açores, onde tem a sua empresa de limpeza chamada Bicli. José Santos é o presidente da Associação dos Cantadores e tem feito um trabalho extraordinário em prol da nossa cultura e do nosso improviso. Outro livro que está entre mãos e que será lançado no próximo ano na Califórnia chama-se Focados Amadores de Terloc, a lançar em 2016, quando este grupo de focados faz os 40 anos. Outros estão entre mãos já há alguns anos e continuam há algum tempo, chamado Os Improvisadores da Ilha Terceira, que é uma atualização do livro original do José Henrique Borges Martins, que antes do meu amigo José Henrique Borges Martins falecer, combinei com ele atualizar o livro e acordamos na forma de o fazer. Outro que também vem no segmento deste são os improvisadores na diáspora, que também vai sendo feito à medida que se vai compilhando informação. Posso só adiantar para curiosos que o livro de Henrique Borges Martins tem 92 ou 95 improvisadores e a recolha que eu tenho já ronda uns 170. Porque toda esta gente nova, o último improvisador que lá está no livro de Henrique Borges Martins é o Eliseu, que na altura era um menino, não sei bem, mas foi em 89, portanto o Eliseu tinha poucos anos nessa altura. Daí para cá há muito mais cantadores. Nos improvisadores da diáspora há uma recolha já feita de cerca de 80 cantadores, mas ainda há mais a fazer. Agora, na minha última visita à Califórnia, no mês de maio e junho, fiz uma recolha aí de mais uma dúzia deles e voltarei à Califórnia para o mês que vem e provavelmente trarei mais algum. E pronto, era isto que vos queria deixar, agradecer a vossa presença e dizer que o serão, como disse há pouco, vai-se seguir o bailinho do Tial 5 e logo após a atuação do bailinho do Tial 5 subirão ao palco os cantadores e os tocadores, os improvisadores e os tocadores,
para cantarem neste dia e durante esta homenagem, digamos assim, ao Paulo Jorge, que é o lançamento do livro. Portanto, os improvisadores cantarão duas quadras no pezinho, uma quadra e uma cestilha na moda da cantoria. Eu estou a dizer isto porque eu gosto muito de saber como é que as coisas vão processar e é um pouco melhor. A todos muito obrigado, gostei muito da vossa presença e gostei muito deste serão, foi um serão que acho que quase em família. Obrigado a todos e boa noite. Vai seguir-se então o Tielson.